Agradeço muito a Astec pelo convite para participar dessa sessão com colegas e amigos ilustres, né? Para mim, tanto como professor como arquiteto, né, duas atividades que eu procurei manter durante a minha vida profissional, poder contribuir nessa discussão importante para a cidade, né, de uma eventual preservação do prédio da SMOV e uma eventual revitalização é uma oportunidade importante, é uma oportunidade especial. Então, vamos colocar a apresentação para poder dar sequência. Então, em relação ao edifício sede, né, da Secretaria Municipal de Obras e Viação de Porto Alegre, um projeto elaborado pelos então funcionários do município, né? Esse projeto foi feito não como um encargo privado, mas feito pelo próprio corpo técnico da então Divisão de Urbanismo da Secretaria de Obras de Porto Alegre, os arquitetos Moacir Mugem Marques, João José Valando e Léo Ferreira da Silva, né? Iniciaram o projeto em 66, a obra foi inaugurada em 70. Essa apresentação ela está organizada para dar um rápido panorama histórico, talvez mais dirigido à opinião pública, né, e ao público em geral, do que a iniciados ou pessoal da área, apesar de eu achar que há informações que mesmo os nossos pares não têm familiaridade, né? Eu me dediquei a pesquisar a arquitetura moderna brasileira no Sul já há alguns anos, né? E esse edifício é um dos prédios que compõem essa produção, né? E ao estudar esse contexto, a gente acaba entendendo os significados históricos, né, em relação a esse período e a esse prédio em particular, que vão além das suas qualidades arquitetônicas específicas, né? E é justamente esses significados históricos que eu quero enfatizar agora na primeira parte da apresentação. Bom, a arquitetura moderna brasileira como patrimônio histórico não é mais novidade, né? A gente não pode dizer que o fato do movimento moderno no campo do urbanismo e da arquitetura no Brasil seja algo novidadeiro, já que nós temos uma produção de significado e valor reconhecido internacionalmente, né? E obras que estão preservadas, estão tombadas pela Unesco, né? São patrimônio da humanidade, né? O Brasil, em termos de movimento artístico, né, de filiação ao modernismo, digamos assim, né, desde o início do século XX, ocupou um papel privilegiado, esteve sempre na ponta ou junto, né, ombro a ombro, com as nações e com as culturas que foram vanguarda, né, em relação a esse período artístico, né? Um dos marcos do movimento moderno, da arquitetura moderna na história da arquitetura mundial, é o Ministério de Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, né, feito pela equipe de emergentes, né, de jovens arquitetos cariocas liderados pelo Lúcio Costa, né, o Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Reidi, Jorge Moreira, gaúcho, né, o Hernani Vasconcelos, que com a consultoria do Le Corbusier fizeram um edifício que passou a ser referência mundialmente, né, das ideias associadas a esse movimento artístico. E a produção dessa arquitetura carioca, não só em termos de edificações, mas também de urbanismo, né, floresceu de maneira vertiginosa, ganhou espaço na historiografia internacional, né, passou a ser reconhecida no mundo inteiro, e por isso ser um valor artístico, cultural, que traz interesse, traz turismo, movimenta culturalmente a sociedade, né, forma uma identidade, de fato, né? Tem como ponto de culminância a cidade de Brasília, né, outra referência, e também patrimônio mundial. Em paralelo com isso, São Paulo, né, Rio de Janeiro foi a capital federal durante muitos anos, isso, sem dúvida, traz um impulso, né, em termos culturais, né,
E a cidade de São Paulo, como capital econômica do país, né, por outras vias, também conquistou uma certa identidade arquitetônica importante para essa construção, digamos assim, de um Brasil, né, onde o movimento moderno era uma das suas representações, né, era uma das suas imagens, fazia parte do projeto do país, né. Em São Paulo, também com certo pioneirismo, né, esse arquiteto de ascendência russa, o Gregório Warchavchik, né, da Europa do Leste, construiu talvez uma das primeiras obras modernistas do país, né, de 1927. Eu tinha feito referência aqui ao Ministério de Educação e Cultura no Rio de Janeiro é de 36. Né? Então há uma certa briga aí entre cariocas e paulistas, né, de quais foram os pioneiros, né, da arquitetura moderna. E o Lúcio Costa, na minha opinião, resolveu muito bem essa questão. Ele, brabo, ríspido, disse que a arquitetura não é faroeste, né? Não interessa quem chegou primeiro, interessa a qualidade do que foi feito, né? A qualidade do projeto é que, de fato, faz uma obra ter significado histórico ou não. Que é o caso da Faculdade de Arquitetura de São Paulo, né? Que é um marco, digamos assim, dessa escola paulista, né, que é a que está por trás de toda essa produção com o uso do concreto armado, né, como um elemento expressivo, como um elemento importante, que produziu obras espetaculares no Brasil, né, e algumas obras muito ruins, como qualquer movimento artístico, né, que nunca consegue ter uma produção absoluta. Mas, então, voltando no que eu comentei na minha introdução, o que muita gente não sabe, né, e isso é um olhar ou um entendimento, né, daqueles que, como eu, têm se dedicado a estudar com mais profundidade, né, a disseminação da arquitetura moderna no Brasil e como ela se manifestou nas diversas regiões brasileiras, né, a partir desse momento de conexão com a propagação do modernismo na Europa e nos Estados Unidos, né, que num país continental como o nosso continuou se disseminando, né, no Nordeste, lá no contexto onde o Fernando Diniz atua, teve um impacto muito forte, né, criou o que alguns chamam a Escola de Pernambuco, a Escola de Recife. Aqui no Sul, esse entendimento ainda é difuso, ele ainda é incipiente, na minha opinião. E o que ainda não é reconhecido por todos é o fato de que o Rio Grande do Sul, no contexto brasileiro, né, por razões que eu vou expor rapidamente em seguida, ele teve um pioneirismo importante em relação ao movimento moderno, mas muito mais no campo do urbanismo do que o de arquitetura. Aqui, os conceitos, os fundamentos, né, aquilo que era próprio do pensamento ligado ao movimento moderno, se manifestou primeiramente no campo da escala urbana, graças ao pioneirismo de dois personagens aqui ligados ao município, à Prefeitura de Porto Alegre, que são o engenheiro Edivaldo Pereira Paiva e o engenheiro Luiz Ubatuba de Farias, né, que faziam parte do nosso corpo técnico, né, que pioneiramente, vocês estão vendo um documento aí de 1938, é praticamente contemporâneo ao Ministério de Educação e Cultura, né, já prospectavam diretrizes, análises, diagnósticos e diretrizes urbanas, incorporando estratégias da modernidade, né, antevendo problemas com às vezes mais de 60 anos de antecedência, né, graças ao domínio da técnica urbanística, né, que tornam Porto Alegre uma das capitais brasileiras, ou talvez a capital brasileira, que mais precocemente colocou em marcha preceitos explícitos do movimento moderno, do pensamento de Le Corbusier, enfim, em termos de prática de planejamento urbano. Nesse documento, por exemplo, vocês estão vendo ali no ângulo superior direito, não sei se enxergam o cursor, né, um diagrama feito pelo Paiva e pelo Batuba de Farias, que já é, isso em 38, já é a estrutura principal do sistema viário de Porto Alegre,
constituído da previsão de perimetrais e radiais, né, que é o que foi sendo feito de lá para cá, ao longo aí de 70 anos, né, e que hoje são a peça-chave, né, da organização viária da cidade. Vocês vejam que, curiosamente, aqui embaixo tem uma ilustração feita por eles, né, um desenho ainda um pouquinho ingênuo, digamos assim, mas já antevendo a necessidade de uma passagem de nível, né, de um túnel, né, sob a Avenida Independência. Isso aqui é um desenho do elevado da Conceição feito em 38. Ou seja, esses urbanistas, né, independente de todas as discussões, né, depois dos projetos que resultaram disso aqui, né, o elevado da Conceição enfrentou muitas polêmicas, questão do viaduto, do concreto, enfim, né, isso é uma outra discussão, né, mas, sob o ponto de vista do pensamento urbanístico, né, e da ideia de planejamento do futuro, esses personagens estavam, desde esse momento, já bastante adiantados para a época. Uma das razões principais desse pioneirismo em relação ao urbanismo moderno aqui no Sul é fruto dessa triangulação que se estabeleceu, né, em função de afinidades geográficas, culturais, climáticas, com o Uruguai, com a região do Prata, né, principalmente com Montevidéu, né. As trocas e os intercâmbios que floresceram, né, que progrediram entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a divisão de urbanismo, né, da Prefeitura de Porto Alegre, que eram os mesmos personagens, e o contexto de arquitetura e urbanismo de Montevidéu é um capítulo importante da história brasileira, né, na minha opinião, ainda pouco valorizado, né, do ponto de vista da opinião pública, pelo menos, né. Então, vocês estão vendo algumas imagens bem representativas, né, desse momento efervescente de intercâmbio, né. A URGS foi uma das primeiras universidades brasileiras que criou um curso de urbanismo, né, como uma pós-graduação, né, após a formação em arquitetura, e havia apenas um curso anterior no Rio de Janeiro criado pelo Lúcio Costa, mas com uma configuração diferente, né, não dava uma habilitação profissional como criado pela URGS. Nessa imagem aqui nós estamos vendo o Maurício Cravoto. O Maurício Cravoto era um professor uruguaio, que era o diretor do Instituto de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura de la Universidad de la República Oriental del Uruguai. Tentei usar meu castelhano aqui para deixar mais dramática a citação, mas a UDELAR de Montevidéu, nos anos 40, era um centro de reconhecida excelência na área do urbanismo, né, internacionalmente, né, e era o principal centro de estudos na área do urbanismo na América do Sul, né. Os técnicos da Prefeitura de Porto Alegre e professores da URGS estabeleceram uma ponte direta com esse contexto. O Maurício Cravoto passou a ser professor também desse curso de urbanismo aqui no Rio Grande do Sul. Essa é uma imagem dele numa das suas atividades aqui, né, está apertando a mão da Enilda Ribeiro, né, a esposa do nosso professor emérito, e aqui aparecem outros personagens ali bem no eixo da foto, está o Charles René Higot, né, o arquiteto autor do Centro Administrativo do Estado. Por sua vez, o Batuba de Farias e o Edivaldo Pereira Paiva cursaram e também atuaram como docentes nesse curso em Montevidéu. Vocês estão vendo aqui em cima uma imagem pouco conhecida de um exercício de urbanismo feito pelos pós-graduandos e professores de Montevidéu, lá na UDELAR, né, cujo tema foi Porto Alegre, né, no momento em que o Paiva licionava junto com o Cravoto no curso de técnica urbanística lá de Montevidéu. A primeira turma, só a título de curiosidade, que se formou nesse curso de urbanismo aqui em Porto Alegre, teve como paraninfo o Oscar Niemeyer, né? Então,
houve uma certa conexão entre Uruguai e Rio de Janeiro, né, onde Porto Alegre foi o ponto de intersecção. Essa é a famosa viagem, aquela que ficou antológica, né, que o Oscar Niemeyer, que não viaja de avião, veio do Rio de Janeiro para Porto Alegre de táxi. O Oscar Niemeyer foi o paraninfo dessa primeira turma. Isso é uma foto na casa do velho Corona, né, do professor Corona, que fez várias obras importantes aqui em Porto Alegre, Instituto de Educação, etc. Né? O Paiva aparece lá no fundo da fotografia, aqui está o Batuba de Farias, a Enilda novamente, o Charles René Igot. Eu assinalei ali atrás, que era o que eu estava examinando, a presença do jovem Fayette, né, que veio a ser um dos integrantes da divisão de urbanismo de Porto Alegre. Então, essa conexão com o Uruguai, ela de certa maneira, alimenta o contexto cultural, urbanístico e arquitetônico do Rio Grande do Sul com ingredientes peculiares o suficiente, né, para criar uma certa identidade que suavemente, né, eu não diria que seja uma condição radical, mas suavemente se distingue da produção que vinha sendo realizada no centro do país, né, e se aproxima dessas outras referências. A gente está vendo ali o plano de Montevidéu, feito pelo Cravoto, né, que tem muitas semelhanças, inclusive geográficas, com a cidade de Porto Alegre. Né? A arquitetura produzida pelo Cravoto, o Cravoto é autor, isso faz uma analogia com a SMOV, né? O Cravoto, além de ser urbanista, naquele momento lá de Montevidéu, também foi autor do edifício sede da prefeitura municipal, onde funcionava a divisão de planejamento de Montevidéu, né, que é esse prédio que está aqui no ângulo superior direito. Né. Bom, essa ligação foi também prolífera para outras trocas, né, e influências, né, a vinda de Le Corbusier a América do Sul, né, teve em Buenos Aires, teve em Montevidéu, teve no Rio de Janeiro, não veio a Porto Alegre, né, mas o contexto local acompanhou isso atentamente. A produção artística lá no Uruguai, né, principalmente Torres Garcia, que é um artista moderno, também vanguardista, né, tudo isso foi estabelecendo uma certa relação. Mas, para nós chegarmos no ponto em que eu acho central nessa narrativa aqui em relação ao urbanismo, é importante ter em perspectiva que nessa sequência histórica, né, o urbanismo é um valor central para o nosso patrimônio histórico, digamos assim, do ponto de vista da história, né? Ainda não estou falando da arquitetura do edifício, mas da história do edifício. Né? Nessa sequência, que de certa maneira começa lá com o Plano Moreira Maciel, no início do século XX, né, em 1914, que era um plano ainda muito esquemático, mas já com um certo indicativo na direção de ideias modernizantes. Né. Esse plano do Paiva e do Batuba, né, que começou em 36 e termina em 38 naquele documento, de fato é um plano chave para a história do desenvolvimento urbano de Porto Alegre, né? E especificamente em relação à região onde a SMOV está implantada, que é o bairro Praia de Belas, né, está uma das suas partes principais. Na história da evolução urbana, né, do planejamento de Porto Alegre, há um certo hiato em termos de participação do Paiva e do Batuba, justamente no momento em que eles se retiram, né, espontaneamente para o Uruguai para melhorar a sua formação e propõe ao prefeito da época que fosse contratado um escritório de urbanismo do Rio de Janeiro, que era o escritório Agache, né, o mesmo que fez o projeto da Redenção, para que desenvolvesse essas ideias iniciais. O Agache enviou um técnico, um arquiteto e urbanista importante, o Gladoche, que esteve aqui durante um par de anos, montou 3 versões de um plano diretor para a cidade, além de alguns edifícios importantes de Porto Alegre, como o Sulacap, as Mesblas, etc. Mas esses projetos do Gladoche, que
de certa forma, desconsideraram um pouco as diretrizes gerais do Plano Geral de Melhoramentos, não tinham instrumentos de viabilização, portanto, nunca foram implantados, né? As suas ideias não eram factíveis, do seu ponto de vista econômico. Portanto, quando o Paiva volta do Uruguai, o Ubatuba vai para o Estado, né? Vai trabalhar na área do planejamento urbano em nível estadual, né? O Paiva monta equipe com o Demetri e, a partir do início dos anos 50, começa a fazer as várias versões que resultam no Plano de 59. Por que esse ponto, e agora me encaminhando para a conclusão, por que isso é importante? Porque o Plano de 59 é o que consolida, né, e regulamenta, na forma de um plano diretor, todas essas ideias modernas que vinham sendo fomentadas, e, ao mesmo tempo, cria a necessidade de que seja montada na estrutura da prefeitura municipal uma divisão de urbanismo, que até aquele momento eram dois engenheiros, né? E que passasse a ser uma equipe que progressivamente passou a ter uma configuração multidisciplinar, como é necessário no campo do urbanismo, né? O Moacir Mugem, junto com o Fayette, depois, na sequência, Cláudio Ferraro, Léo Ferreira, João José Valandro, Roberto Levi, Veronese, enfim, todos esses foram se incorporando nessa recém-criada divisão de urbanismo da Secretaria de Obras, né? Se envolveram com o detalhamento do chamado Plano Paiva, né, esse plano de 59, aonde a Praia de Belas, que acaba sendo o contexto para a colocação dos prédios públicos, né, de caráter federal, estadual e municipal, vão ser o nosso ponto de interesse na sequência, né? Mas só repassando, esse é o plano de 38, né? Vocês observem que desde 38, já havia o plano de que a Baía da Praia de Belas fosse incrementada na sua extensão, né? Fosse objeto de um aterro, né? Para servir de uma urbanização especial, de certa forma, né? Se vocês olharem ali, o Paiva e o Ubatuba já previam na Praia de Belas um certo centro cívico, né, que surgiria na chegada do Arroio Dilúvio retificado, né? Uma arquitetura ainda um pouco de um modernismo de transição, né, um modernismo ainda incipiente, né, mas já a ideia de que a Praia de Belas passaria a ser o novo polo administrativo e cívico da cidade, né? No plano de 59, né, quando Fayette, Mugem já estavam incorporados na equipe, essa é uma foto muito interessante. Nós estamos vendo aqui o Moacir, o Fayette, essa foto deve ser em torno de 58, 59, né? Eles não tinham 30 anos de idade aqui ainda, eram muito jovens. Esse aqui é um dos irmãos Roberto, do escritório dos irmãos Roberto. Esse é o Maurício, que veio do Rio de Janeiro, e aqui está o Irineu Breitman, que era o presidente do IAB na época, né? Estavam fazendo uma visita. E essa equipe projetou o capítulo, né, o projeto que se chama Um Bairro para 200 mil habitantes, que era o que estava previsto para o aterro da Praia de Belas, aonde o centro cívico adquire ou mantém um caráter monumental, né, conforme já estava previsto no Plano Paiva, aqui com um grande eixo, né, que articularia, digamos assim, a geometria da Avenida Borges de Medeiros, que vai na direção centro-sul, né, com a chegada do Arroio Dilúvio, né, e uma série de edifícios administrativos. Isso só para informação, né, porque é algo que está disponível. Eu montei com esses softwares de desenho em 3 dimensões todo o plano da Praia de Belas, feito. Esse plano foi coordenado pelo Fayette, né? Aqui está o eixo cívico esse, né? Então isso permite uma visualização do que eles estavam imaginando,
em termos de morfologia, né, altamente influenciado pelo urbanismo moderno. Eu não vou entrar em detalhes nisso, até porque o plano, na sequência, né, entre 59 e 61, que foi o período de regulamentação, ele sofreu uma alteração. Alguns daqueles quarteirões chegaram a ser implantados, mas os funcionários do município entenderam que a viabilização também era difícil, né, e acabaram optando em ajustar o plano com a concordância do prefeito para um novo projeto que basicamente é o que está por trás, né? Tem algumas diferenças, mas é o que está por trás da situação que nós temos hoje. Eles diminuíram a área de aterro, previram uma, a destinação de uma enorme área para a criação de um parque, que foi a origem do Marinha do Brasil, a destinação de toda a orla como áreas públicas, né, que é o que acabou se consumando agora mais recentemente. Aqui tinha um centro esportivo na área onde é o anfiteatro Pôr do Sol, que acabou não se materializando, né, foi por decisões de outras administrações, lá foi para a área do Tesourinha, né. Aqui estava prevista a construção do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também não se confirmou, foi para o campus do Vale. Na minha opinião, teria sido uma boa opção, né, onde hoje é o Parque Marinho Maurício Sirotsky Sobrinho, né, e a designação, isso que é importante, de diversas áreas que passaram a ser próprios municipais, né, frutos do aterro, como áreas administrativas, né, do governo federal, ali próximo onde está o Chocolatão, a área do Estado, onde hoje está o centro administrativo, né? E, a partir desse plano, surge uma reivindicação, mais uma vez, do próprio corpo, né, de integrantes da equipe dessa divisão de planejamento urbano, de que o edifício, que a divisão tivesse um edifício como sede própria, né, para marcar essa relevância em termos de importância, né, do planejamento urbano nesse processo histórico, e também como um marco dessa área nova, né, essa área moderna conquistada ao Rio, né, fruto do processo de planejamento. Então, a SMOV vem como um desejo, né, dos próprios funcionários do município de terem um edifício à altura, né, que tivesse a carga simbólica, que tivesse a carga de representatividade, né, da importância que o urbanismo tinha nesse momento, né. Mais uma vez, o encargo foi passado para os funcionários, né, os 3 que eu já citei, que fizeram o projeto de edifício que está localizado ali, próximo ao Arroio de Luz. Aqui a gente está vendo uma imagem do início da década de 70, que quando o aterro já estava bem adiantado, né, e a SMOV já estava concluída. Bom, isso para mim conclui, né, uma das duas narrativas que eu me organizei para mostrar, que acho que são questões centrais, né, mas no sentido de mostrar a dimensão histórica que está por trás do edifício, né, na medida que ele é uma espécie de símbolo, digamos assim, né, de uma história importante em relação à disseminação do movimento moderno do Brasil, né, e no caso de Porto Alegre, da nossa identidade urbanística, né. Do ponto de vista da arquitetura, alguns fatos laterais também podem ser interessantes como contribuição. É o fato que, naquele momento, o Moacir estava associado ao Faete e ao Araújo, né, ao longo da década de 60, projetando a refinaria Alberto Pasqualini, que é um edifício pioneiro, sob o ponto de vista de determinadas tecnologias dentro do movimento moderno, né. A refinaria Alberto Pasqualini, para quem não sabe, junto com o ICC da Universidade de Brasília, do Oscar Niemeyer e do Lelé, e junto com o CRUSP, que é a residência estudantil
do Quinizes de Melo, em São Paulo, né? São as 3 primeiras obras brasileiras modernas que usaram a pré-fabricação em concreto em larga escala, né? As 3 datam de 62, sendo que a Refap foi sendo construída até 68, né? Essa reunião desses 3 arquitetos para fazer uma obra tão importante acabou oportunizando a construção de um edifício de habitação coletiva, um edifício com 3 apartamentos, que é o edifício FAM. É um edifício que, na minha opinião, também é significativo em termos de arquitetura moderna em Porto Alegre. E os 3 arquitetos escolheram justamente a Praia de Belas, né? Um edifício que está todo ele determinado pela normativa do Plano Paiva, né? Ou seja, eles apostaram, eles realmente enxergavam a Praia de Belas como uma parte da cidade que representava o seu tempo, né? Então, isso acontece em paralelo com a SMOV, né? O edifício FAM, o projeto inicia em 60, final de 65, um pouquinho antes, né? Então, ele foi sendo feito junto com os projetos da SMOV que o Moacir fazia pelo lado do poder público, né? Essa geração era uma geração com uma capacidade, um preparo para o fazer muito eficaz, né? Muito aguda, assim, tinha uma produção impressionante, né? Para ilustrar, o Moacir, pelo lado da prefeitura, lá também ficou encarregado de detalhar trechos da primeira perimetral, principalmente o trecho B, que vai entre o viaduto ali dos Açorianos e o viaduto da João Pessoa, que é justamente aquela área que preservou a Igreja do Carmo, né? Isso aparece nas ilustrações do plano diretor. Como funcionários públicos, o Moacir e o Fayette projetaram o Auditório Araújo Viana, não foi um encargo privado, também fizeram como funcionários. Como funcionário, o Moacir fez a sede da Carris, ali na Loureiro da Silva, junto a João Pessoa, né, que é um edifício também, um dos primeiros modernistas cariocas, né, entre aspas, aqui parece muito a obra do berço do Oscar Niemeyer, né? E a SMOV, né, 66 para 70, aí com o Valando e o Léo Ferreira, que passaram a ser sócios dele depois da experiência, depois da associação com Fayette e Araújo, né, na criação da equipe de arquitetos lá para fazer os projetos para a Petrobras. O Moacir, o Valando e o Léo constituíram um escritório próprio, né, em paralelo com a prefeitura, e foram até as suas respectivas aposentadorias. A SMOV tem essa afiliação, né, esse uso do concreto armado como um agente importante, né, na arquitetura praticada, mas ela se distingue um pouco, na minha opinião, de outras obras que o próprio Moacir fez e bastante em relação ao que estava se produzindo em São Paulo, né? A arquitetura paulista, do brutalismo paulista, né, sempre usou o concreto de uma maneira muito plástica, né, e explorando as capacidades estruturais, grandes vãos, tá, e tal, que é o que acontece um pouco aqui no Clube do Professor Gaúcho, que é do Moacir e do Valandro, outro projeto feito em 66, também estava sendo feito junto com o da SMOV, né, e um outro projeto que Moacir e Valandro fizeram juntos, igualmente, né, que é um pouquinho posterior, que são os projetos para a sede campestre do SESC, onde o concreto armado também é um agente fundamental na solução espacial, estrutural e estética do edifício, né? Mas no caso da SMOV, na minha leitura, né, na minha opinião, pesou muito a experiência com a pré-fabricação adotada lá na Refap, né? Em particular o prédio do restaurante da Refap, que foi coordenado pelo Moacir, né, dentro da organização deles para os projetos dos vários edifícios, e tocou para ele desenvolver o projeto do restaurante. E a SMOV, na minha opinião, se não é toda pré-fabricada, porque não é, ela foi projetada como se fosse, né?
ela tem todo o rigor construtivo, modular, dimensional de um edifício que adota a pré-fabricação como uma das chaves, explora uma ideia muito presente, né, na arquitetura moderna da planta livre, né, aí uma influência direta, né, dos norte-americanos, né, Mies van der Rohe, Sky de Morales e Merrill, essa ideia de ter um núcleo rígido, né, que abriga todas as funções, uma planta livre, sem estrutura, sem nada, e depois uma fachada portante, né, que leva a estrutura para fora, né, um exoesqueleto. Né? Então, isso, de certa maneira, foi um pouco vanguardista aqui no nosso contexto. Né? E, sob o ponto de vista formal, na minha opinião, faz uma representação estética da estrutura que dá a sensação de uma peça industrializada, né? Na medida em que pilares e vigas aparecem como elementos independentes, né? A gente vai ver em seguida. Mas a fachada finalmente foi pré-fabricada, né? A estrutura resistente do edifício não, mas os fechamentos laterais sim, e isso também creio que foi pioneiro, de certa forma, pelo menos na construção civil aqui em Porto Alegre, em prédios industriais talvez não, mas na construção civil a ideia de ter painéis de concreto pré-fabricados, né, que foram produzidos dentro dessa modulação, acho que é um dos primeiros edifícios. Portanto, a envolvente do edifício, toda ela é feita com esses painéis e os elementos de caixilharia, né, típico de uma solução moderna, né, para a epiderme do edifício, né, que traz essa expressão. Então, aqui tem muito do que eu estou comentando, né, essa ideia de uma certa independização de pilar e viga, né, a viga se projeta para fora em balanço, dando a sensação que é um joguinho de armar, né, que é um Lego, né, que vai se montando dentro de uma malha regular. Né. Na verdade, é um edifício construído com um sistema convencional de concreto, né, mas vende, entre aspas, essa ideia da imagem da industrialização, que era algo que estava em voga. Ao passo que as fachadas não, essas já têm esse formato, né, que é a mesma modulação e forma do forro. Para quem frequentou, né, o Sérgio Brum trabalhou lá 20 anos, Burmeister, etc., deve se lembrar que as luminárias dentro da modulação de forro tinham, né, não sei se existe alguma ainda, mas luminárias de acrílico, exatamente a mesma forma que os painéis de fachadas. Né. Um outro comentário interessante, para já se encaminhar para a conclusão, o edifício, sob o ponto de vista da volumetria, né, ele flerta com alguma coisa da tradição acadêmica, né? Aqui a gente está vendo um edifício desses que é considerados pioneiros, né, da verticalização, um prédio feito pelo Louis Sullivan em Chicago, né, que foi uma das primeiras cidades do mundo onde apareceu o elevador pela primeira vez e começou a ter edifício em altura, né? Esse é o edifício Wainwright, né? Mas eram edifícios ainda fortemente influenciados pela tradição acadêmica, né? Essa ideia de ter base, corpo, coroamento, tal e tal. E o edifício da Esmove, apesar de ser um edifício de índole eminentemente misiana, mais elementar, né, ele dá sequência a essa ideia de uma organização tripartite, né, uma organização, de certa forma, clássica, né, que se explica pela admiração que o Moacir tinha pelo Frank Lloyd Wright, né, que é justamente um discípulo dessa escola de Chicago. Né. Aqui o edifício em fase de conclusão de obras. Bom, ao longo dos anos 90, como frequentemente acontece com os edifícios públicos, né, o prédio acabou tendo uma condição de manutenção e cuidados muito abaixo do necessário. Né. Eu acho que nós vamos ter sempre chance de discutir alguns problemas de projeto, inclusive, né, como em muitos outros da arquitetura moderna acabaram
ganhando importância, como, por exemplo, a questão do controle do conforto ambiental, o calor, né, a carga térmica, né, num edifício que tem muita superfície transparente próxima ao rio, né, então, no caso da SMOV, nos anos 60, o problema de energia ainda não era um problema relevante, né, a crise veio mais tarde, né, os arquitetos dessa época não tinham ainda clareza, né, e confiavam muito em ar-condicionado, tal e tal. Hoje isso evoluiu, como é natural, né? Mas a verdade é que essas dificuldades foram se acumulando e o edifício iniciou, digamos assim, uma época a partir dos anos 80, né, de uma certa degradação, sofreu intervenções indevidas, né, como a construção da cerca, que foi algo que aconteceu a revelia dos autores, né? Tem uma imagem do edifício no momento em que ele estava plenamente integrado lá com o espaço urbano, né? Depois a troca das esquadrias, né? As esquadrias originais eram feitas de metalon, né? O metalon, esquadria de ferro com espaço interno, né? Tem vida útil curta, né? O alumínio ainda não dominava no mercado, então tinha que ser substituído, mas foi substituído com um desenho sofrível, né? Abandonou a modulação, entrou uma coisa um pouco de basculante, né? Na época, os autores reagiram, né? Protestaram, houve até alguma discussão que envolveu o CREA, né? Eu tenho perspectiva que o professor Maturino contribuiu com subsídios nessa discussão, produziu um documento, etc., mas o assunto não foi adiante. Então, chamando a atenção, assim, nesse desfecho, né, a importância desses edifícios que, de alguma forma, representam um momento, né, e isso é o significado histórico e também arquitetônico, né, ainda que nós possamos, mesmo entre os arquitetos, ter diferentes opiniões em relação à arquitetura, diferentes filiações, tendências ou visões, nós, como coletividade, né, na minha opinião, temos que entender que a preservação da forma de pensar de uma determinada época é o que constitui a nossa história, né? Então, a SMOV, na minha opinião, é um prédio importante nesse sentido, né? Outros que também passam um pouco desapercebidos, né? A Câmara de Vereadores, que é do Cláudio Araújo, também está na Praia de Belas, né? Também faz parte dessa família de edifícios, né? O Centro Administrativo do Estado, que é uma obra que nunca foi concluída, mas igualmente compõe, né, esse conjunto de prédios públicos, né, do aterro da Praia de Belas e da articulação com o sistema perimetral radial planejada no plano PAIF. O Moacir, na sequência, ainda, assim, não é para fazer rasgação de seda, mas para registrar a dimensão histórica, né, do personagem. Na sequência, de certa forma, recebeu o bastão do Paiva, né, passou a ele o encargo de levar adiante, né, foi o gerente do primeiro plano diretor de desenvolvimento urbano de Porto Alegre, né, junto com a equipe. E essa geração, né, tanto o pai como todos os outros, nunca se furtaram de experimentar outras épocas e outras formas de fazer arquitetura, né? Na sequência, o Moacir também fez as suas experiências com o pós-modernismo, né? E igualmente produziu arquiteturas de qualidade, né? Que em suas circunstâncias e contextos passaram a ser patrimônio histórico, né? Que é o caso do Sesc em Caxias. Aqui de Porto Alegre, aí eu já tinha entrado na história, digamos assim, o Centro Comercial Nova Olaria, que é um outro edifício, está listado, né? O Araújo Viana, com as suas várias etapas de intervenção, né? O que, aliás, assim, me estimula a pensar, né? Não querendo ser diferente do que já foi comentado aqui, mas
Uma cidade não pode se transformar toda ela num museu, né? Isso não é possível. A preservação tem que ser feita, né? Mas, ao mesmo tempo, cabe aos arquitetos serem capazes de acharem soluções para que a evolução prossiga, né? Na sua marcha histórica, né? Nos tempos que estão por vir, né? E levando em consideração os diversos agentes que compõem a sociedade. Isso vale para a especulação imobiliária, vale para a iniciativa privada, vale para os técnicos da prefeitura, vale para os arquitetos, na minha opinião, né, convergirem para uma equação que consiga solucionar essas questões, né? E eu quero crer que o projeto de arquitetura e o projeto de urbanismo são ferramentas poderosas para achar soluções, né, que consigam conciliar os diversos interesses, né? O Araújo Viana, de certa forma, em que pesem todas as críticas e alguns erros e alguns problemas que são verdadeiros, né, de um modo geral consegue mostrar essa evolução histórica acomodando a mudança dos tempos, né, nas diversas coberturas que teve, etc. Né? Então, uma das obras que o Moacir realizou. Uma obra recente que o Moacir também é um dos autores, né, a Hebe Cristal, ali já entrando numa cena contemporânea mais recente, né, de obras que têm alguma expressão assim no patrimônio da cidade. Bom, tudo isso hoje também já está razoavelmente documentado, né? Não é mais matéria inédita, né? Já temos publicações em quantidade razoável, né, que documentam a importância desses edifícios. Estou mostrando algumas publicações. Nessa imagem aqui está em cores 3 publicações, 2 delas são resultados das minhas pesquisas, né, onde a SMOV faz parte. Né, a SMOV é uma das obras que está aqui no Arquitetura Moderna em Porto Alegre, do Mikio Ivanis Oguchi. Não sei se está nesse guia, que é mais recente. Esse aqui é um livro do Comas, Ana Paula Iglênio, né, que trata dessa relação com o Uruguai. Esse é um livro que é um inventário de arquitetura moderna em Porto Alegre, feito pelo Comas e Pinhon, de Barcelona, em convênio, que serviu de base para o EPAC listar uma série de edifícios em Porto Alegre. Né? Isso foi a pesquisa que eu realizei na URGS, esses dois. Essa é uma revista uruguaia dedicada integralmente a Porto Alegre, que foi organizada por mim, pelo Maturino e pelo Flávio Kiefer, né, que dão aqui também há um panorama da história da arquitetura de Porto Alegre, né, com um artigo escrito pelo próprio Moacir, inclusive. Né. E esses 3 livros são livros produzidos no âmbito do Docomomo, editados lá pela Ritter, né, e em um deles há um capítulo inteiro dedicado a SMOV, que é esse concreto, plasticidade e industrialização na arquitetura do Cone Sul brasileiro. Né. Então, eu termino com essa mensagem, que é a minha mensagem pessoal, né, para a nossa discussão posterior. Eu, honestamente, não acho que seja só uma questão de disputa entre interesse privado e poder público, né? Acho que não faltam bons exemplos aonde um bom projeto de arquitetura e algumas soluções urbanas são capazes de dar conta, digamos assim, de uma equação que traga qualidade para a coletividade, né? Mesmo que isso signifique uma mudança de uso, né? Nós estamos vendo aqui a Gare d'Orsay, por exemplo, em Paris, que era uma estação de trem, né? E se transformou num espaço cultural, né? Uma mudança radical de tema, né? De função, e uma preservação sofisticada das suas qualidades urbanísticas e arquitetônicas. Né? No caso da SMOV, eu já adianto a minha posição de que creio que isso seria um caminho possível, né? Ao contrário de voltarmos a uma tradição indesejável, né, que as grandes cidades já tiveram, que é de simplesmente botar abaixo e substituir. Né? Isso não é mais
razoável, né, na cena contemporânea, inclusive por questões ambientais e econômicas, né? A reciclagem, a utilização é importante. Esse é o museu, a Pinacoteca Cultural lá de São Paulo, né, que também era um edifício que tinha um outro uso, era um colégio administrado por uma ordem religiosa. Fica como imagem de conclusão essa homenagem aos arquitetos dessa geração, né, que produziram tanto aí para a nossa cidade. Isso é uma foto com muito significado, né, que foi feita numa reunião inicial da pesquisa essa sobre a arquitetura moderna brasileira no Sul, com os três, né, com o Moacir, com o Araújo e com o Fayette. Então, muito obrigado, desculpe se eu me alonguei muito, acho que me alonguei, né, o assunto acaba abrindo muitas portas, né, mas depois a edição vai tratar de colocar no tamanho adequado. Então, concluo por aqui.